Na Real no Ar, você já conhece? Acostume-se, porque todas as quartas-feiras estaremos aqui na Jovem Pan, no Facebook, no canal do YouTube. Depois da transmissão você pode acompanhar a gente pelo podcast, pelo rádio, enfim. A ideia aqui é te ajudar a ficar bem informado com notícias verdadeiras. É quase um trabalho de investigação que a gente faz, baseado também em suspeitas que vocês nos passam. Por isso a interação aqui é uma peça-chave. Mande para cá o seu viral, o seu vídeo, o seu áudio, a mensagem que aparece no seu Facebook, que você fica meio assim, não sabe se é verdade ou não, mas manda, porque aí a gente corre atrás. Aliás, na edição de hoje, a gente conta com uma sugestão, inclusive, de um ouvinte pelo Facebook. Ouvinte, internauta, né? Enfim, uma pessoa que participou aqui do nosso Na Real já da primeira edição. Não sei se vocês ficaram sabendo de uma história de uma invasão de refugiados, de imigrantes que iam desembarcar aqui, um monte de gente desembarcar em São Paulo ou em Goiás, no Brasil. É uma história muito bem sem pé nem cabeça, mas o fato é que a gente seria invadido por esses refugiados em julho. A gente foi atrás para tentar descobrir a verdade por trás dessa história. Também hoje por aqui o Truco da Agência Pública vai falar sobre um dado usado pelo senador Magno Malta para tentar defender uma mudança na Constituição sobre o aborto. E ainda no Na Real desvendamos o spinner, uma moda entre os jovens que promete desestressar, mas a gente não sabe se é exatamente isso que acontece. Tudo isso a partir de agora no Na Real. Essa sugestão chegou ao Na Real pelo Facebook. O Saul Namias pediu pra gente ir atrás dessa história. Um vídeo nas redes sociais está espalhando a notícia de que o Brasil será invadido por refugiados. Já teria até data para o desembarque, julho de 2017. Uma das mensagens fala em 13 navios vindos da Europa com 1.800.000 refugiados muçulmanos. Uma cidade próxima a Anápolis, no estado de Goiás, estaria sendo construída para abrigar essas pessoas. Outra variante do viral circula em vídeo. Um senhor identificado como João Guerreiro diz que o nosso país vai virar uma bagunça. Então, o recado é esse para você. Nós sabemos que esse Brasil vai virar uma baderna, muito mais do que já é. Se nós não temos trabalho, emprego, remédio, hospitais, nada, nem para nós, imagina por mais 2 milhões de pessoas, dos quais uma cacetada de terrorista, assassino vindo no meio disso. Afinal, será que faz sentido mesmo essa história de um monte de navios chegando aqui ao Brasil para desembarcar refugiados muçulmanos? Você fica sabendo agora, no Na Real. Bom, essa mensagem está sendo compartilhada com pessoas, especialmente grupos que são contra a lei de imigração. Mas a gente foi conversar com o Acnur, que é a agência de refugiados da ONU. Aqui no Brasil, a Isabel Marques deu uma resposta sobre esse viral. O medo, eu acredito que as pessoas têm medo do estrangeiro, cada vez mais. E quando há alguma situação de insegurança, a culpa é sempre do outro, do estrangeiro. E nesse sentido, até você, acredito, acompanhou a votação da lei de imigração. Tivemos imensas campanhas muito infelizes de xenofobia, muito radicais. A liberdade de expressão é uma boa coisa, é bom que as pessoas se expressem, mas eu acredito que esses boatos podem, eu não tenho nenhuma informação que tales barcos venham para uma travessia tão grande para o Brasil, mas não posso dizer mais que isso. Bom, e essa não é a primeira vez que esse grupo que é contra a lei de imigração provoca alguns virais, joga algumas informações na rede duvidosas. Em maio agora, eles espalharam que a Embaixada do Brasil no Paquistão estava alertando sobre um movimento de mulheres que estavam indo para o islamismo, enfim, criando uma celeuma. O fato é que também não tem nenhuma cidade sendo construída em Goiás, segundo, inclusive, o governo do estado. Portanto, essa notícia de que seremos invadidos por refugiados é falsa. E o próximo assunto também é polêmico. Em 2015, o senador Magno Malta, integrante da bancada evangélica, apresentou a proposta de emenda à Constituição número 29, com o objetivo de garantir a inviolabilidade do direito à vida desde a concepção. Para isso, o texto propõe a alteração do artigo 5º da Carta. Como a Constituição se sobrepõe às demais leis brasileiras, a PEC, na prática, tornaria proibido o aborto em qualquer circunstância, inclusive naquelas em que o procedimento é legalmente permitido,
gravidez decorrente de estupro, risco de vida à mãe e anencefalia do feto. No texto da justificativa da matéria, que no momento aguarda para ser apreciada na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado, com parecer favorável inclusive do relator, Eduardo Amorim, Malta se vale de conceitos supostamente científicos para sustentar o seu ponto de vista. Que, aliás, ele sempre deixou muito claro em pronunciamentos como esse, por exemplo, de 2013. A vida começa na concepção e o aborto na concepção já é um brutal de um assassinato. Eu estou falando aqui em nome de muitos médicos do Brasil que estão revoltados. Não é que eles não concordam. Eles estão revoltados com essa posição. Bom, segundo Malta, no texto, os enormes avanços da ciência registrados nos últimos 20 anos na fetologia e na embriologia mostram que a concepção é o único momento em que é possível identificar o início da vida humana. Agora, será que os cientistas confirmam essa tese? O truco da agência pública foi atrás e descobriu. Bom, e a gente já está aqui com a Patrícia Figueiredo, que é repórter da agência pública, para dizer se no final das contas é ou não ciência, o que tem de informação correta ou não dentro dessa afirmação do senador Magno Malta. Tudo bem, Patrícia? Tudo bom, Carol? Tudo bem. Bom, dentre alguns termos aí que eu nunca tinha ouvido falar, que o senador usa nesse projeto, ele fala em fetologia. De fato, ele existe? Então, a gente conversou com 4 especialistas, 2 da USP, 1 da Unesp e um especialista do grupo de estudo sobre o aborto. E nenhum desses especialistas utiliza esse termo. O termo correto é medicina fetal e embriologia. Fetologia não é um termo científico utilizado atualmente. Tá. E, além disso, o senador também cita uma questão do DNA, que hoje em dia não é mais prova de que a vida existe. Porque ele fala assim: com o conhecimento do nosso DNA, vieram ressaltar a concepção como o único momento em que é possível identificar o início da vida. Na verdade, o DNA não pressupõe vida. Os especialistas deram um exemplo muito bom de uma ossada humana encontrada numa caverna. Ali há DNA, mas não há vida necessariamente. Que é um argumento que ele usa no texto. Que é um dos argumentos que ele usa no texto. E aí, o último argumento dele, ele fala que a ciência concluiu que é o único momento em que se pode provar a vida, o início da vida é a concepção. E, na verdade, não é isso. Quando a gente falou com os especialistas, eles disseram que há uma corrente que prega que a concepção começa, a vida começa, de fato, na concepção, mas a embriologia, que é uma das citações que ele faz, a embriologia prevê uma outra coisa, prevê que a vida começa na gastrulação. Que significa? Vamos lá. Segundo eles, a gastrulação é o momento em que o embrião ele já tem 3 camadas de célula. Então, ele já tem uma individualidade, ele tem uma identidade, ele já tem uma identidade diferente dos outros embriões. Então, para a embriologia, é aquele momento. Aí, além disso, a gente conversou com os especialistas, a gente percebeu que não é unanimidade na ciência que essa corrente que ele cita é, de fato, uma conclusão científica. Quanto tempo, por exemplo, ele fala aqui dos últimos 20 anos, né? Quanto tempo tem esses artigos ou essas citações que ele usa, inclusive respondendo para vocês que vocês procuraram ele? Exatamente. Né? A gente procurou ele 20 dias depois, ele respondeu a gente finalmente. Demorou 20 dias? Demorou 20 dias para ele responder. Quando ele respondeu para a gente, 20 dias depois, ele trouxe uma série de artigos, 12 artigos científicos, citações de livros, que provam o que ele fala, que a concepção ocorre, a vida começa na concepção. Mas esses artigos, desses 12 artigos, 11 têm mais de 20 anos. Então, não são documentos atualizados e são estritamente de uma corrente. Né? Isso não invalida a palavra dos outros especialistas que explicaram todas as correntes para a gente. E a gente sabe que ele é da bancada evangélica, mas nesse trecho não há nada que a gente possa comprovar que tenha um aspecto religioso. Não, a gente nem entra nesse mérito na checagem. Ele não cita a religião, ele fala que a ciência evoluiu para essa conclusão. E não é verdade. Portanto, a frase é falsa. A ciência não concluiu que a concepção é o único momento em que a vida pode ser verificada. Existem outros momentos em que pode gerar uma discordância aí. E, portanto, se não há conclusão, não há como ele ratificar, como ele faz no texto, dessa intenção de, no final das contas, proibir aborto de qualquer forma. De qualquer forma, exatamente. Porque seria uma das consequências dessa PEC, seria que os 3 casos em que o aborto hoje é permitido, não seria mais permitido porque você entenderia a vida como o momento da concepção. Sim. E a Constituição prevê a inviolabilidade da vida, então não ia dar. Bom, esse foi um dos assuntos que a agência pública faz a checagem no truco desse projeto.
que está no site. A checagem completa, todos os especialistas, a resposta do Magno Malta inteirinha, para quem quiser ver, tá tudo lá. E também tem o WhatsApp deles que você pode mandar sugestões aí ao longo da semana, porque a Patrícia Figueiredo vai estar aqui conosco na próxima quarta-feira com mais um assunto que todo mundo, no final das contas, gostaria de saber. Patrícia, obrigada. Até semana que vem. Até. Bom, a gente continua aqui o Na Real com um assunto mais ameno, mas que também tem a ver com saúde. Você nunca tinha ouvido falar sobre eles antes e, de repente, os spinners estão por toda parte, entre os dedos de crianças e adultos do mundo inteiro. E tudo o que esse fidget faz é girar e girar. A versão mais comum tem 3 pontas com um centro giratório. As cores e figuras diferentes provocam efeitos visuais bem atraentes. De uma hora para outra, ele virou uma febre nas escolas e na internet. Alguns vídeos que a gente vê nas redes sociais são bem engraçados. Mas o spinner foi inventado mesmo com o propósito de ajudar crianças com autismo ou transtorno de déficit de atenção e hiperatividade a lidar com a ansiedade. Não é bem o que se vê na prática. Reportagens não param de pipocar taxando os spinners como extremamente perigosos, porque promovem o contrário do que se propõe, distração. Vários colégios, inclusive, proibiram o uso dentro da sala de aula. Também há relatos de gente que engoliu o brinquedo em acidentes e que o spinner libera muito chumbo, que seria prejudicial à saúde. Na real, o spinner promove mesmo a melhora da atenção das crianças ou não passa de uma nova modinha como já foi o ioiô e a mola maluca antigamente? Bom, a gente foi atrás de especialistas, buscou informações verdadeiras. O Cristiano Nabuco, que é psicólogo, trouxe uma mensagem para a gente e desmistificou um pouquinho essa história de estresse e nova onda entre adolescentes e jovens. Esse vídeo eu estou fazendo para conversar um pouquinho com vocês a respeito daquele brinquedinho novo, o spinner, né? Que as pessoas seguram e ficam girando, né? Eu fui dar uma olhadinha aí nos bancos de pesquisa, né? Nas publicações internacionais, para ver se de fato aquilo que o jogo promete fazer de fato é verdade, né? O jogo se auto-intitula benéfico para pessoas que, por exemplo, tenham algum quadro de déficit de atenção, de ansiedade. E o resultado que eu descobri é que não tem nada publicado. Na verdade, o que se sabe de uma maneira geral é que certas pessoas, por exemplo, com déficit de atenção, elas têm uma ansiedade muito grande e muitas vezes elas se envolvem com movimentos, como por exemplo ficar segurando uma caneta. Então alguns pesquisadores já tentaram introduzir certos tipos de, vamos chamar assim, de recursos que fizessem esses pacientes poder se movimentar enquanto eles aprendem alguma coisa. E o resultado lá que foi feito deu que de fato isso pode ajudar. Agora, daí falar que o spinner obviamente vai ser benéfico para o déficit de atenção, acho que é um pulo muito grande que a gente não pode afirmar. Número 2, tem sido dito também que ele é muito bom porque ele ajuda na ansiedade. Novamente eu faço a pergunta, o que de fato, né, um brinquedinho que você fica girando o tempo todo pode aliviar a sua ansiedade? Talvez seja mais uma daquelas outras promessas que na verdade não se sustentam. O que acontece é que muita gente está utilizando e deve utilizar como um brinquedo, então, e somente, quer dizer, da mesma maneira que muita gente fica mexendo no celular, fica batendo com a caneta, supostamente então esse joguinho, né, esses movimentos, supostamente então ajudariam o indivíduo a drenar a sua energia, dizem lá os fabricantes. Particularmente pensando aqui, falando com vocês, não acho que isso tenha lá qualquer tipo de benefício a não ser o de distrair, tá? Mas enfim, é uma moda, vamos esperar aí que as pesquisas se debrucem sobre isso e que possam dar mais informações pra gente. Abraço! Portanto, essa história de que esse brinquedinho que fica rodando de mão em mão aí nas escolas, enfim, nas rodas do pessoal mais jovem, infelizmente, é falsa. Não traz nenhum alívio de estresse no final das contas. Bom, esse foi o Na Real, essa edição, a segunda edição, aliás, que você pode assistir de novo a hora que você quiser, ouvir de novo pelo podcast. Também dá para você mandar sua sugestão para a gente pelo Twitter, pelo WhatsApp, enfim, você pode usar a hashtag Na Real no Twitter, também pelo WhatsApp aqui da Jovem Pan. Os canais estão todos aqui, é só você levantar alguma suspeita e aí a gente vai atrás e investiga tudo. Espalhe notícia verdadeira por aí e até a semana que vem.